Isto é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Nestes BLT que estamos tendo desta segunda temporada, aliás, você já se inscreveu no BLT, YouTube, Facebook, nas plataformas Spotify e Deezer. Neste BLT que nós estamos conversando um pouco sobre a igreja, não é? Falamos sobre liderança, falamos sobre outros aspectos, então vamos continuar sobre esse assunto da igreja que é muito interessante, principalmente neste período pandêmico ainda, não estamos nem sequer no pós-pandêmico, é pandêmico mesmo, estamos no meio da pandemia. Vamos falar um pouco sobre a importância da congregação. Nós estamos tendo dificuldades hoje em congregar, muitas pessoas estão tendo muita dificuldade em congregar. População de risco, restrição, isolamento, distanciamento social. Quando nós vemos isso, é claro que a igreja local, ela sofre com isso, porque a maioria dos nossos locais não são suficientemente arejados ou, pelo menos, não tem esse distanciamento amplo. Então, comumente, nós podemos ter 120 pessoas, 70 pessoas, 50 pessoas em lugares onde poderia ser muito menos do que isso, para ter as pessoas confortavelmente. Tem 70 pessoas, deveria ser 40, tem 120, deveria ser 80. Comumente nós fazemos isso por quê? Porque a igreja cresce e nós não temos a construir, é caro, você sabe que a construção é caríssima, então às vezes esse é o único local que tem, comprar um terreno é caro, e lá vai, não? Muitos fatores, muitas coisas que levam em conta isso. Mas quando chega a pandemia e vem o distanciamento social, nos encontramos com dificuldades enormes, justamente por isso, não? Porque nós não temos como comportar um novo número. Muitas igrejas têm resolvido isso através de cultos, 2, 3, 4 cultos aos domingos, mais cultos à noite para distribuir as pessoas. Outras igrejas então estão transmitindo o culto pela internet e assim por diante. Mas entra a questão, é importante congregar? Vale a pena se congregar? Nós temos exemplos na Bíblia sobre isso, tem pessoas que questionam a igreja local, falam que a igreja local não está na Bíblia, que essa questão de congregar é uma herança católico-romana, e assim nós vamos por diante. Há uma questão que nós temos que levar em conta, não? Que é que igreja não é uma pessoa. Uma pessoa não faz a igreja. Igreja, no sentido bíblico da palavra, até seu significado no grego, é uma assembleia de pessoas, ou quer dizer, é um grupo de pessoas. Ninguém pode ser igreja quando está sozinho. Não pode, não faz sentido. Cada um de nós, filhos de Deus, salvos pela fé, pela graça de Jesus, fazemos parte da igreja. Isso sim, todos nós fazemos parte da igreja. Eu faço parte da igreja, então eu não sou igreja, mas eu faço parte da igreja. Esse seria o conceito bíblico, o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4. É o conceito de comunidade. O próprio Jesus, tendo os 12, isso foi poderíamos até dizer que era uma proto-igreja. Uma igreja que estava no processo de formação. E Jesus teve esse grupo. Então Jesus teve, da multidão teve 12, e dos 12 teve 3, que foi Pedro, João e Tiago, que andaram com Jesus para cima e para baixo. Pedro, João e Tiago participaram da transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo e também do Getsemane. Então, teve situações onde Pedro, Tiago e João andaram juntos com Jesus. Então, faziam parte de uma igreja, uma pequena igreja, foi o exemplo que Jesus lhes deu sobre igreja. Ali, então, quando pensamos nos tempos do livro de Atos, vemos que a igreja se reunia todos os dias no pátio do templo, onde todos se poderiam reunir. Lembre que o templo, não a sinagoga, o templo não era um lugar para se congregar. O templo era um lugar para oferecer sacrifícios, e quem entrava no templo propriamente dito era somente da família sacerdotal. Quer dizer, a entrada no templo ficava restrita aos saduceus, que era a seita dos sacerdotes. Mas as pessoas se congregavam no pátio do templo, ali para fazer o que faziam no templo, que o templo e a sinagoga também, para o judeu, é a mesma coisa da mesquita para o muçulmano. Ela não é somente um centro religioso, é centro de ensino, é o cartório público, é um monte de coisa. Mas a igreja se reunia no pátio do templo todos os dias, junto com as casas
para servir, louvar, amar o Senhor, participar da comunhão e um tempo também para agregar pessoas à comunidade da fé. Era tempo de conversão também. Então, a igreja sempre se reuniu. Não no local físico, um local que eles poderiam chamar de igreja, embora o pátio da igreja, o pátio do Templo de Jerusalém, poderia ser o pátio dos nazarenos. Poderiam ter dito, não? Quando a igreja estava em Jerusalém, quando a igreja ficou em Jerusalém. Mas com o tempo, a igreja foi se reunindo em casas. As igrejas ficavam em casas. Então nós vemos igrejas estabelecidas também em Jerusalém, nas casas. A igreja se reunia em um local, todos, e depois se espalhavam pelas casas. Isso que a Bíblia fala em Atos capítulo 5. Em capítulo 2 também, em capítulo 4 também. Eles se reuniam no templo, se reuniam nas casas. Havia sempre essa necessidade de estar juntos. Isso depois vai se refletindo ao longo das igrejas. As igrejas então começavam a pregação nas sinagogas para pregar os judeus e depois então iam para os gentios e aí estabeleciam uma igreja. E havia uma igreja local, e sabemos disso, principalmente na igreja dos Efésios, porque em Atos capítulo 20, Paulo fala para os presbíteros da igreja de Éfeso. Antes de pensar em presbíteros como várias igrejas, na verdade, os presbíteros faziam parte de uma igreja. Sabemos disso também porque Paulo enviou Timóteo para Éfeso, para uma igreja local em Éfeso, onde ele teria que estabelecer presbíteros. Então, nós vemos então que a igreja local também tinha igreja local. Em Filipos também se fala dos presbíteros e diáconos. Aos Coríntios a igreja se reunia também para participar de um tempo de comunhão, de comida. Na verdade, Paulo chama que era um período de comilança. E também da ceia do Senhor. Os Gálatas também se reuniam. Então, assim, a igreja tinha como costume se reunir, sempre, frequentemente. Aliás, o único texto que vai mostrar a necessidade de se congregar é Hebreus capítulo 10, verso 25, quando fala, você não podem deixar de se congregar, como alguns têm por costume. Parece que na época em que o autor de Hebreus escreve, a época e o local onde ele escreve, que nós não sabemos, as pessoas estavam desistindo da congregação. Pode ser por causa da perseguição, porque se nós vemos a carta aos Hebreus, a carta tem um pano de fundo de forte perseguição, e as pessoas então, por temor à perseguição, estavam deixando de se congregar, de participar do culto público. Isso pode ser uma causa, mais do que uma desistência por causa do cansaço. Mesmo assim, no meio da acirrada perseguição, o autor de Hebreus fala, vocês não podem deixar de se congregar. Ao longo da Bíblia, então, nós vamos então para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, todos estaremos reunidos no tabernáculo de Deus com os homens. Não haverá templo, não haverá nada. Por quê? Porque estaremos sempre com o Senhor. Ao longo da Bíblia, nós vemos que congregar não fazia parte de uma briga com o cristão. Na verdade, o cristão desejava se congregar, tinha prazer em se congregar. Uma das coisas que aconteciam era, e vamos então, quando Paulo se encontra com Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, aquela dupla maravilhosa de homem e mulher. Nestes dias, um BLT, podemos falar sobre Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, porque são um casal maravilhoso. Mas eles, a primeira coisa que fizeram, Paulo, Áquila e Priscila, se juntaram, porque ambos os grupos, não? Paulo e Priscila e Áquila e Priscila, trabalhavam como fazedores de tendas. Enquanto a oferta não chegava, Paulo então trabalhou como fazedor de tenda junto com eles. Quando a oferta chegou por intermédio de Timóteo, então Paulo se dedicou por inteiro à pregação do evangelho naquela comunidade. Os três trabalharam na plantação da igreja. Paulo continua, Priscila e Áquila permanecem, Apolos chega, Priscila e Áquila então tomam Apolos, o discipulam melhor e voltam a encaminhá-lo. Então vejam como havia essa maravilha de participar, congregar, formar, sair. Isso acontece numa igreja local. Nós não deveríamos nem sequer estar pensando em não nos congregar ou criar desculpas para não nos congregar. É verdade que podem acontecer situações que nos impeçam ir na igreja, mas isso não pode se transformar na norma. Isso deve estar um ponto fora da curva.
o que nós devemos pensar sempre nos congregar. E neste tempo de pandemia, onde em alguns locais nós temos a oportunidade de nos congregar mais uma vez, deveria existir em nós esse senso de privilégio. Privilégio por quê? Porque no período em que houve o lockdown, principalmente aqui, e nós passamos uns 6 meses aqui em Bica sem ter a congregação física, nós sentimos um pouquinho na pele o que nossos irmãos perseguidos sentem. É claro que a gente não tem como comparar, não? A perseguição, não ir na igreja por causa de ser morto, a não ir na igreja por uma questão sanitária. Mas hoje que nós podemos nos congregar, que podemos participar do culto, principalmente aquele que não tem restrição, ele deve participar. Até porque, como membros da igreja, e todas as denominações têm isso, não somente é um dever, mas também é um direito do cristão participar da congregação, porque é um entendimento bíblico. Nós não temos como andar separados das nossas famílias. Sempre, e olha para aqueles que têm parentes distantes e familiares que estão longe, sempre há o desejo e falam assim, a saudade de fulano que está longe, a saudade do fulano que está longe. Se ele estivesse aqui e não sei o que, então vem aquele senso de saudade. Por que nós não temos esse senso de saudade dos nossos irmãos? Por que nós não pensamos assim, saudade de ir no culto e participar do culto para louvar a Deus com meus irmãos na fé? Saudade de estarmos aqui reunidos para participar do culto ao Senhor. Nós, como família de Deus, devemos ver na igreja uma oportunidade de estarmos juntos. Então participe da igreja. Participe do culto da sua igreja. É o momento de Deus para louvá-lo, bendizer o nome do Senhor, ouvir sua palavra, servir a Deus nesta fase em que estamos vivendo. Mas viva isso. Se congregue. Por quê? Porque a nossa redenção está próxima. E entenda uma coisa, se não quer se congregar aqui, no céu viveremos uma igreja eterna. Então é melhor fazer o dever de casa por aqui, não acha? O BLT por aqui conclui com esta palavra, esperando na próxima ocasião, e nos acompanhe aqui e nas outras publicações que temos também no YouTube, no Facebook e nas plataformas de Spotify e Deezer. Até então, que Deus abençoe. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura torna a nossa vida ainda mais prazerosa. Estamos lendo, que livro estou lendo agora? O livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Na verdade, eu li o livro, agora estou lendo um box desse livro de Mark Dever. É um livro excelente. Depois eu posso passar até o link se você quiser. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. BLT conclui por aqui.